Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa disciplina Aplicações da Engenharia de Software. Eixo didático 3, que inclui os temas 5, Metodologias ágeis de desenvolvimento, e 6, Gerenciamento ágil de projeto. A metodologia ágil visa trazer, como o próprio nome diz, agilidade para o contexto que antes era de ações tradicionais, tendo em vista que um processo de desenvolvimento de software é, na verdade, extremamente complexo. Essas novas filosofias trazem consigo, provavelmente, algumas melhorias que ressaltam não só o produto, ou seja, o software, mas também a qualidade de interação entre equipe de desenvolvimento e cliente. Em 2001, foi publicado o chamado Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, que é uma declaração de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software, que inclui 4 valores: indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. Então, nós temos aqui que as metodologias tradicionais, elas focam muito em processos, dão uma ênfase muito forte em processos e ferramentas a serem aplicados no desenvolvimento de software. O software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Então, também temos nas metodologias tradicionais uma forte ênfase à documentação. São metodologias mais formais, a elaboração existe uma formalização maior na geração de modelos, uma exigência maior, Colaboração cliente do que negociação de contratos. Então, isso aqui é um princípio que a metodologia ágil ela procura ter o cliente como parceiro em todas as etapas de desenvolvimento. Resposta a mudanças, mais do que seguir um plano. Então, nas tradicionais, nós elaboramos um plano, materializado muitas vezes num cronograma, e esse cronograma, a partir dali, ele é seguido. Só que na metodologia tradicional, existe um desafio de nós visualizarmos todos os requisitos que serão implementados até o final. Isso no ambiente hoje moderno de desenvolvimento de software, muito propenso à mudança, isso aí é muito complexo de se obter. Então, essa metodologia ágil, ela permite dar essa flexibilidade, você iniciar um projeto sem que tenha todos os requisitos definidos, porque às vezes o negócio é muito complexo. Então, o entendimento ele vai ocorrendo por iterações. Você vai versionando o software, liberando versões, e à medida que esse versionamento vai ocorrendo, o entendimento do negócio ele vai se aperfeiçoando, e o entendimento, novos requisitos vão surgindo ao longo do desenvolvimento. Isso também aí é um dos valores aí, preconizados aí pelo desenvolvimento ágil. E podemos observar que os itens à esquerda são os mais valorizados, entretanto, não esquecemos que existe o valor nos itens da direita, Não vamos implementar um projeto para ser um plano, Então, existe justamente esse manifesto, ele enfatiza a importância desses valores. Vejamos os princípios que refletem nas atitudes de uma equipe de desenvolvimento. Satisfazer o cliente com entregas rápidas e frequentes de software útil. A funcionalidade é a principal medida de progresso. Mesmo alterações tardias de requisitos são bem-vindas. Colaboração próxima e diária entre gerentes e desenvolvedores. Comunicação face a face, facilitada pela colocalização. Um destaque aqui para as ferramentas existentes hoje de colaboração. ênfase na confiança em pessoas motivadas. A maioria dos métodos ágeis de desenvolvimento de software tem como foco o software, em vez de projeto e documentação, assume um fluxo de processo iterativo incremental para entrega de software.
implantando uma nova versão do software a cada incremento, enfatizando o software funcional como uma medida primária de progresso. A entrega de software rápida permite que os clientes validem de forma imediata o incremento, indicando possíveis erros ou alterações de requisitos, bem como descrevendo novos requisitos para as próximas iterações. Métodos ágeis também enfatizam comunicações em tempo real entre equipe de desenvolvimento e clientes. Vamos ver agora como exemplo, a metodologia ágil denominada XP ou Extreme Programming, que também é uma referência mundial. Bem, a especificação de sistema em XP ele baseia-se em histórias de usuários, que refletem as características que devem ser incluídas no sistema. A equipe e o cliente, importante, a participação do cliente, tentam identificar um conjunto de histórias, o qual abrange toda a funcionalidade que será incluída no sistema final. O próximo estágio, esse de estimativa, a equipe do projeto lê e discute as histórias e as classifica de acordo com o tempo que acredita ser necessário para implementá-las, Então, na próxima etapa, que é o planejamento de release, envolve a seleção e o refinamento das histórias que refletirão os recursos que serão implementados em um release de um sistema e a ordem que as histórias devem ser implementadas. Aí nós temos então aí a próxima, importante, o cliente deve estar envolvido nesse processo também. E a próxima etapa, que é o planejamento da iteração, que é o primeiro estágio assim, do processo de desenvolvimento de iteração. As histórias a serem implementadas para essa interação são escolhidas com o número de histórias que refletem o tempo para entregar uma interação, que assim, é uma boa prática de 2 a 3 semanas. E finalmente, assim, é feito o planejamento da implementação dessas histórias, que justamente inclui aí o planejamento de tarefa. A nossa próxima metodologia é a denominada de Scrum, metodologia muito utilizada no Brasil. Ela preconiza que tenhamos aqui um conjunto de requisitos funcionais, chamado Product Backlog, ou Backlog do produto. A partir deste conjunto de requisitos, a cada novo sprint, o sprint está associado ao release, versão. Então, ao final do sprint, nós temos uma nova versão de software disponibilizada para o cliente. Então, é feito aqui, a cada início de sprint, é definido o backlog do sprint, ou sprint backlog, que é um subconjunto de funcionalidades, que também é uma boa prática, que a duração do sprint ocorra em torno de 30 dias, e a cada 24 horas tenhamos aí uma reunião com a equipe de projeto, Scrum Team. Essas reuniões são diárias, no máximo 15 minutos, onde algumas questões são apresentadas, basicamente o que foi realizado desde a última reunião, se está havendo alguma dificuldade e o que será feito antes da próxima reunião. Ao final, nós temos aqui uma versão de software, com um incremento fruto desse sprint, que com certeza irá agregar valor ao negócio do cliente. Vamos ver agora o nosso tema 6, gerenciamento ágil de projetos. Vamos entender aí as diferenças entre gerenciamento ágil e gerenciamento tradicional de projeto. O gerenciamento tradicional
tem como centro o planejamento completo do projeto. Então, do início ao fim, utilizando-se de uma lógica de planejar, executar e corrigir eventuais desvios, tendo assim grande probabilidade de alcançar sucesso. É o que a gente conhece como o PDCA. Você planeja, você executa o do, você check, você monitora e controla, e caso alguma não conformidade seja encontrada na execução, você vai ter actions, ações corretivas, né? Então, a gente planejou, executou, durante a execução monitora e controla, e se alguma não conformidade, você vai ter ações corretivas que provavelmente vai impactar o seu planejamento inicial. Bem, uma vez que o escopo do projeto esteja construído, todos os outros detalhes do projeto serão definidos por meio de uma estrutura analítica de projeto. Então, isso aqui que permite, justamente, uma ferramenta que define o escopo do projeto. Ou seja, temos aí um projeto que é um grande problema multidisciplinar. A estrutura analítica do projeto ela permite quebrar esse grande problema em problemas menores, que fica mais fácil serem gerenciados, né? Bem, ajustes serão feitos, estimativas serão levantadas e recursos serão atribuídos, criando assim o cronograma. Então, a partir da estrutura analítica do projeto, vamos aplicar técnicas de gerenciamento de cronograma, vamos, gerar o cronograma e, posteriormente ao cronograma, com todas as atividades do projeto definidas, será possível fechar o orçamento do projeto, em função, aí sim, com o orçamento do projeto, nós vamos ter o que a gente chama de cronograma físico-financeiro. Que aí sim, o gerente do projeto ele pode publicar aquele cronograma físico-financeiro e iniciar o projeto, com uma linha mestra aí bem definida. O gerenciamento ágil ele está relacionado com a metodologia de planejamento e programação de projeto em ondas. O software, quando a gente projeta um software, o questionamento será que nós temos entendimento completo do problema? Porque o engenheiro de software, a especialidade dele é o quê? Gerar modelo, desenvolver o software, gerar aquele produto software. Ele não tem expertise no negócio. E às vezes o negócio é extremamente complexo. Será que ele tem essa visão inicial para aplicar um gerenciamento tradicional, que é onde ele pode se identificar todas as atividades, por exemplo, todos os requisitos funcionais que serão implementados? Então, por isso que nós temos aí o gerenciamento ágil de projeto, que está relacionado com a metodologia de planejamento e programação em ondas. Então, você quando inicia um projeto, você não necessariamente tem que ver o final dele, todos os requisitos desenhados. Você, à medida que você vai em iterações de forma incremental, você vai entendendo cada vez mais do problema e você vai descobrindo novos requisitos em função desse entendimento. Então, nesse contexto, o desenho final do projeto ele não é conhecido em grande detalhamento, porque aí entra a aplicação de gerenciamento ágil, permitindo a construção do projeto por meio de iterações incrementais. Cada iteração trata-se de ciclos curtos de trabalho que tem por objetivo criar um produto que possa ir se ajustando durante o processo de construção e, ao mesmo tempo, que busca atingir o objetivo que o cliente solicitou. Então, nós temos aqui aquelas etapas típicas de processo, você levantar requisito, analisar, projetar. Então, você vai fazendo em iterações. Então, aqui, fazendo correspondente lá com o Scrum, cada iteração dessa seria um sprint. No XP, cada iteração dessa vai ter um subconjunto de histórias do usuário. E a cada final de iteração, o cliente tem uma release, uma versão disponibilizada.
que passou pelas fases de análise, projeto, implementação e teste, né, que é fundamental isso, né? Tá bom? Então esse aí é uma característica do gerenciamento ágil, que está muito em voga hoje nos dias atuais. No gerenciamento ágil, então, ao final da iteração, o cliente revisa o progresso e reavalia as prioridades. Então, nós vimos lá, por exemplo, no Scrum, o backlog, né, o Product Backlog, é o conjunto total de funcionalidades, é uma tentativa, né? Cada sprint tem um subconjunto, então, ao final de cada sprint, a gente pode reavaliar se aquelas funcionalidades, as prioridades, se as funcionalidades são aquelas que realmente atendem às necessidades do cliente, né? Então, isso assegura que o produto que está sendo construído lhe trará realmente valor ao cliente. Bom, nesse momento são feitos ajustes e se inicia um novo ciclo, né? Então, ao final, por exemplo, do sprint lá do XP, né, é feita uma reunião para reavaliar os ajustes necessários e iniciar um novo ciclo, que é o que? Atualizar o Product Backlog, selecionar um subconjunto de requisitos, de funcionalidades que serão implementados num novo sprint, né? Então, e dessa forma, né, o projeto, o gerenciamento, ele vai tomando essa forma, né? Então, a cada nova iteração é incorporado o que foi feito no ciclo anterior, né, acrescentando novas capacidades, novas funcionalidades a cada iteração. Tá? Então, nós temos aí as várias iterações. A cada final de iteração dessa, nós temos uma release, uma versão disponibilizada para o cliente. Princípios do gerenciamento ágil, né? Foco no cliente, né? Foco no valor do cliente, requisitos e atributos que são guiados para o negócio, né? Entrega, por isso que a participação do cliente é muito forte, né, em todas as etapas. Entrega interativa incremental, né? Então, versões de software, releases curtas de software, versões incremental, porque a nova versão incrementa, né? Ela incorpora as anteriores. Experimentação e adaptação, testes, essa flexibilidade né, de criar protótipos. Eu tenho um requisito, esse requisito ele não está muito bem refinado, então faz-se um protótipo para validar aquele requisito, então a flexibilidade maior, né, nessa técnica. Auto-organização, decisão mais efetiva, organiza os membros da equipe, vocês vão ver. Então, tem o Scrum Master, que é responsável pelo processo, tem o Scrum Team, né? Tem o Product Owner, que é o proprietário ali do backlog, do Product Backlog, responsável ali pelas funcionalidades, representante do cliente. Então, existe uma organização efetiva, né? A mais efetiva. E ele busca sempre melhoria contínua, né? As equipes refletem, aprendem e se adaptam às necessidades que vão surgindo ao longo do projeto. Aqui nós temos, então, o Scrum. Assim, logicamente, nós vimos a metodologia aqui já um pouco mais detalhada, como um processo de gerenciamento. Então, nós temos aqui os papéis, né, que Product Owner, proprietário do Product Backlog, que é responsável das funcionalidades, da especificação das funcionalidades perante o cliente, né? Nós temos a equipe Scrum desenvolvendo, nós temos o Scrum Master, que é o responsável para que esse processo ele ocorra de fato, né? Então aqui nós temos nós já vimos o Scrum Backlog, um subconjunto de funcionalidades que são processados, e no final nós temos aqui, né, uma nova release de software, uma nova versão disponibilizada para o cliente. E aqui também uma visão do Extreme Program, XP, né, a partir das histórias do usuário. Nós podemos ver aqui. Existe um planejamento de versão, o esforço, como nós já vimos, de uma forma genérica lá do processo. E nós temos aqui o planejamento de versão, nós temos a implementação da versão, né? Temos aqui os testes de aceitação e, finalmente, nós temos aqui uma versão, mediante a aprovação do cliente, uma versão disponibilizada lá em produção. Ok?
Bons estudos e até a próxima.